Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje o porquê que o Partido Comunista ou que o comunismo é tão temido, inclusive pela própria classe trabalhadora. Há vários fatores para explicar e é perfeitamente compreensível. Por quê? O comunismo marxista, que vai surgir com a Liga Comunista, em 1848 e depois com o Manifesto do Partido Comunista, de fevereiro de 1848, em Londres, com a primeira tiragem do Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. Só para se ter uma ideia, esse manifesto, pela primeira vez que ele foi lançado, ele não tinha nome de autores. Por quê? Porque era um partido que lutava pela classe trabalhadora. No meio da Revolução Industrial, no meio da Guerra Civil na Europa, a Guerra Civil que abalou por 1 ano e meio os tronos de todo o continente europeu. Obviamente, as pessoas eram perseguidas. E aí dá para se entender também o antagonismo de classes. Por quê? A Revolução Francesa havia ocorrido em 1789, era uma revolução burguesa, usou como massa de manobra a classe trabalhadora e depois fechou a porta, depois que conquistou e derrubou o absolutismo francês e, consequentemente, o absolutismo por toda a Europa, instalando um novo poder, que era o poder da burguesia. Tá? Só que ela usou a classe trabalhadora, mas depois fechou a porta. E a classe trabalhadora veio reivindicar os seus direitos em 1848, com a primavera das revoluções de 1848 e mais tarde também na Comuna de Paris de 1871. Para se ter uma ideia de como essa ideia de comunismo, socialismo, ela é perseguida, nas guerras religiosas que começaram a ocorrer depois das 97 teses de Martinho Lutero, pregada numa parede de uma igreja na Alemanha, naquele tempo na Prússia, ela vai gerar as guerras religiosas entre protestantes, que vai ser o novo segmento do cristianismo, o protestantismo de Martinho Lutero, João Calvino, e daí gera o calvinismo nos Estados Unidos, vai gerar o puritanismo na Inglaterra, vai gerar o calvinismo, aliás, vai gerar o luteranismo na Alemanha, mas também vai criar um segmento chamado de anabatistas. Os anabatistas, eles pregavam o quê? Eles pregavam a Quíria. A Quíria seria um ramo escatológico da Igreja Católica que prega o mandato de 1000 anos de Jesus na Terra, onde haveria o fim das desigualdades sociais. Rapidamente, mesmo os protestantes, os católicos que estavam em guerra, se juntaram para exterminar os anabatistas. Por quê? Essa ideia de socialização de riqueza era muito perigosa. Tá? E em todo lugar não vai ser diferente. Exemplos vão ocorrer no Brasil. Quando eu chegar no Brasil eu vou falar. Tá? Então, o comunismo vai sempre estar na clandestinidade. Tanto na Europa, quando vier para o Brasil da mesma forma. Para se ter uma ideia, o primeiro movimento socialista que a gente pode datar no Brasil foi o movimento de Canudos, de Antônio Conselheiro, na Bahia, que criou uma comunidade na Bahia com mais de 30 mil pessoas que socializavam tudo que produziam. O Estado vai começar a achar essa ideia desagradável, porque, inclusive na República, a nossa bandeira Ordem e Progresso, do positivismo de Comte, diz o seguinte: ordem, um povo ordeiro para o progresso de poucos, um povo subserviente para o progresso de uma elite econômica. Tá? É o significado da palavra ordem e progresso. Então, Antônio Conselheiro repartindo tudo que tinha na produção de Canudos é uma má influência para o país. Por isso, sucessivas campanhas
para combater Canudos, culminando com a última, que inclusive arrancaram a cabeça de Antônio Conselheiro e trouxeram para São Paulo. Vamos lá. O Partido Comunista do Brasil surgiu em 1922, né? Mas logo em seguida já foi colocado na clandestinidade. E de lá para cá, de 1922 para cá, o Partido Comunista é o partido mais antigo do Brasil. Ele passou mais de 70 anos na clandestinidade. Tá? Minto, mais de 60 anos na clandestinidade. Porque depois da redemocratização, né, na Constituição, o Partido Comunista foi, de vez, ele foi liberado para participar. Então, como pode crescer um movimento, ou como pode difundir suas ideias, o comunismo, se ele sempre esteve na clandestinidade, tá? E aí um outro fator que leva o desconhecimento do comunismo, né, é o fato da leitura de Karl Marx ser muito complexa. Ler Karl Marx é uma coisa muito complexa e as pessoas, é da natureza humana acabar desistindo no primeiro obstáculo que encontra na leitura de alguma coisa. Tá? Então Karl Marx é incompreensível. Né? Por quê? Se as pessoas pelo menos lessem o Manifesto Comunista, né, esse manifesto ele tem só 30 folhas. É o documento político mais lido e mais publicado de todos os tempos na história da humanidade. Né? As pessoas entenderiam que Karl Marx está lutando pelo quê? Pela emancipação da classe trabalhadora, porque ela não foi emancipada na Revolução Francesa. A emancipação social, a emancipação humana, porque a burguesia fez a emancipação política, fez a emancipação jurídica, mas ela está impedida de fazer a emancipação humana, porque seria o fim das classes sociais e seria a distribuição de igualdade para todos. Tá? Então, por isso, o Partido Comunista, né, o comunismo, é uma coisa tão difundida de forma errônea. Né? E também tem um outro fator, não é? Que é a divulgação, né, distorcida das ideias do comunismo. Não só, né, principalmente na ditadura militar no Brasil, né, e que todo mundo pensa até hoje que subversivo é um defeito e, na verdade, subversão é uma qualidade. Jesus era subversivo. Por que subversivo é uma qualidade? Porque ele quer subverter a ordem. Ele não aceita a ordem do jeito que está. Um país tão rico, com um povo tão pobre e com tão pouca distribuição de renda. Então ele quer mudar para uma coisa melhor. Isso é subversão. Jesus era subversivo por quê? Ele transformou um Deus que até então era punidor num Deus que ama acima de tudo. Então ele era um subversivo. Ele pregava que ninguém vai a Deus senão pela fé. Não é? Ele pregava a contrariedade à riqueza material. Né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A Deus se dá o quê? A fé, o amor, o respeito. Entendeu? Então por isso que o comunismo é uma ideia tão distorcida na história da idade contemporânea. Por quê? Não se conhece Marx, o comunismo sempre foi clandestinizado. Por quê? Porque essa ideia de comunismo é perigosa para a burguesia não quer isso, porque essa pregação de igualdade e a derrubação da alienação da classe trabalhadora que não percebe sua exploração é perigosa, né? E a formação de mentes que pensam e refletem, não é uma arma para o próprio ser humano, não é? Combater a sua exploração. Isso acontece desde a época da Grécia Antiga, quando Sócrates foi condenado por quê? Por corromper juventude. O que era corromper juventude na Grécia Antiga? Ensinar o aluno a pensar e refletir. E ele pensando e refletindo, ele começava a questionar a autoridade do Estado baseada em deuses. Deu para entender? Então, é isso. Não é? Então, as três ideias, né? A pregação contra o comunismo, a clandestinidade do comunismo, né? E justamente pelo fato de ser um movimento voltado para a classe trabalhadora. Essa foi a minha participação. Quem gostou, deixa o like, curta, compartilhe e divulgue a mensagem. Até a próxima.